misericórdia do outro, porque a gente vê que a pessoa que sente compaixão, ela age em favor do outro. Mas na realidade a compaixão é a mesma coisa que a simpatia. Simpatia em grego, compaixão em latim, quer dizer, é sentir com... Com Deus. Né? Com Deus. Aí eu sinto com Deus, e o que Deus sente? Amor por todos. Então o que eu sinto por todos? Amor. Isso não lembra, Maninha, a gente estava olhando a parábola do bom samaritano, né? Lucas 10, 33, e tem um verbo lá que é interessante, porque quando ele vê o homem caído, o texto, alguns traduzem assim, ele compadeceu-se, outros moveu-se de íntima compaixão. O interessante é porque está na voz passiva, né? Então, alguns comentaristas dizem também que é o passivo divino que tem no Evangelho, né? Quando Deus está agindo dentro, e aí usa-se a voz passiva para expressar essa ação, né? Mas é interessante porque a pergunta do doutor da lei era sobre amar a Deus, né? E aí Jesus conta a parábola do samaritano de um homem que compadeceu-se, né? O mais interessante da parábola do bom samaritano, que às vezes nós não conseguimos atentar, é que o homem está caído, ele foi retirado tudo, inclusive as roupas. E naquele ambiente, as vestes, elas diziam da pessoa. A indumentária dava a identidade da pessoa. Qualificava. Se é rico, se é pobre, se é judeu, se é samaritano, se é de outra, se é grego, se é romano. Mas se é rico, se é pobre, se é sacerdote, se é pagão, de que religião seria. Mas o homem não tem nada. Com o verbo grego, lhe tiraram tudo, quer dizer, inclusive as vestes. Então, ele é um anônimo, ele é alguém que até o fim, a parábola termina e ninguém sabe quem ele é. Então, ele é o outro, não é? Ele é o outro indefinido. Né? É interessante que eu estava numa mesa redonda sobre essa questão do outro, que na filosofia chama de alteridade, né? Que alter em latim é o outro. Então a outridade é a alteridade. Então estávamos conversando sobre a alteridade. E tinha umas pessoas especialistas no pensamento de Emmanuel Levinas, que é judeu também, filósofo judeu. E então ele trabalha muito essa questão da alteridade. Mas aí tem um jovem que estava estudando Sartre, então ele reagiu, né? E falou que quando a pessoa ela é muito religiosa e ela faz o bem, ela não tem liberdade, a liberdade dela é tolhida. Então eu me lembro de ter usado a parábola, eu disse, você me desculpe, porque o ambiente é filosófico, não é teológico, mas no judaísmo a decisão de amar o outro, ou seja, de fazer o bem, voltar-se para a alteridade, é uma ordem divina e uma decisão do judeu em cumprir essa ordem divina. E vamos pensar numa parábola de Jesus que reflete bem isso, porque essa parábola foi contada a partir da pergunta o que é amar o próximo, que é amar a Deus e amar o próximo. Então Jesus explicou numa parábola, e nessa parábola o samaritano, ele é livre ou ele não é livre quando ele faz o bem. Então vamos pensar naquilo que o jovem falou. Quem faz o bem está com a liberdade tolhida. Ora, se eu fizer o bem porque a pessoa vai me agradecer, eu sou condicionada pela gratidão. Então eu não estou totalmente livre, tem uma condição. Né? A minha liberdade não é incondicional, há uma condição. É que a pessoa me agradeça. Se eu faço bem porque a pessoa tem bens materiais e eu vou de alguma forma lucrar com isso,
que ela vai me convidar para a roda de amigos. Então, a minha liberdade está condicionada pelos bens materiais que a pessoa possui. Se eu faço bem a alguém da minha religião, então eu também estou com a minha liberdade condicionada. Se eu faço bem porque acredito que com isso eu vou ter uma situação melhor na vida espiritual, a minha liberdade está condicionada, não está incondicional. Agora, se eu encontro uma pessoa caída, eu sou um samaritano, então eu não tenho na minha religião nada que me diga que se eu fizer o bem a ele eu vou para o céu, não tenho. Então não é por isso. Então eu não faço bem a ele porque ele é rico, porque eu não sei se ele é rico. Eu não faço bem a ele porque ele é samaritano, eu não sei se ele é samaritano. Eu não faço bem a ele porque ele é bom, eu não sei que ele é bom. Como é que eu vou saber se ele não é um bandido que entrou numa briga com outro bandido e foi ferido? Eu não sei. Eu não faço bem a ele porque ele tem bens materiais, eu não sei se ele tem. Eu não sei nada sobre ele, eu não posso identificá-lo de forma alguma. E mesmo assim eu fiz o bem? Então, eu sou totalmente livre. Quando nós fazemos o bem, sem condições, nós somos totalmente livres. Porque não há nenhuma condição me empurrando, me movendo a fazer o bem. Entende? Então, isso aí é ser bom, fazer o bem porque é bom. Não é por nenhum outro motivo além do fato de ser bom. E é bom porque se sente amado por um Deus que ama incondicionalmente. O amor de Deus a nos atingir é uma frase do meu pai: deixa o nosso coração derretido igual a manteiga. Né? Então, o amor de Deus, quando nos atinge, essa luz, esse calor, ele nos derrete, aquele nosso coração de pedra. E nos faz bom, fazer o bem por pura bondade, às vezes recebendo a ingratidão em troca daquele bem que foi feito, né? Minha cola, não sei como é que tá longe da minha cola, tá fora da cola. E o horário tá adiantado. Olha nessa cola, irmã. Então, isso é a verdadeira simpatia. Uma reação ao amor de Deus, que é amar. Amar a Deus, corresponder ao amor de Deus. E amar aquele a quem Deus ama. E Deus ama a todos, incondicionalmente. Né? É ser tão livre quanto Deus é livre. Eu acho que a liberdade, o fazer o bem, cumprir o dever de amar. Porque é interessante que para o judaísmo é um dever, é uma norma. Quando os judeus fizeram a aliança com Deus, os judeus disseram para Moisés, Moisés disse assim: Deus vai falar, ele vai dizer as normas dele. E o povo respondeu assim: nós obedeceremos e ouviremos. Que é a coisa mais interessante, bonito. Que deixa os estudiosos loucos. Por que não diz nós ouviremos e obedeceremos? Eles disseram, nós obedeceremos e ouviremos. Ou seja, primeiro eles tomaram a decisão de obedecer. Agora que eu já estou com a decisão de obedecer, eu posso ouvir o que ele vai mandar. Porque eu já tomei a decisão prévia de obedecer. Não é? E isso aí isso aí é que é o dever. Nos deixa livre, ele é uma decisão. Então, os teóricos, tanto o Reichel quanto o Levinas, o Manuel Levinas, diz que nós devemos tomar a decisão prévia de amar o outro. O outro que eu não sei quem é, o outro, indefinido. Eu amo o outro. E no meu dia a dia, eu vou ver o rosto do outro. O outro vai ter rosto quando eu encontro o Geraldinho, quando eu encontro você, quando eu encontro... Então, o outro vai estar ali. Então, quando eu o encontro, eu apenas exerço aquela decisão prévia que eu já tomei de amar. Aí acontece, efetivamente, aquilo que eu já tinha decidido antes. Então, isso é importante no diálogo interreligioso. Porque eu já tomo a decisão
de amar o meu irmão que é de outra religião, seja qual for, antes de conhecê-lo. Então, quando eu o conhecer, aí vai apenas se efetivar aquilo que eu já decidi. Porque eu já estou previamente decidida a amá-lo. E se ele não reagir de forma errada a esse meu amor, aí isso aí não é problema meu. Eu vou continuar amando, porque Deus também o ama. Né? Então, o dever de amar, ele realmente nos liberta. E a decisão de amar incondicionalmente nos liberta. E é o contrário do que prega algumas correntes da modernidade. De que fazer o bem, de que cumprir dever, de que se doar para o outro, não é? Que isso nos tolhe a liberdade. É o contrário, o egoísmo nos escraviza, o amor nos liberta. O amor incondicional, a doação pelo outro, isso nos liberta. Nos liberta daquilo que mais nos escraviza, que é o egoísmo. Vixe, estou dizendo coisa muito grave. Espero pôr isso em prática. Eu também. Quem botou isso aqui na minha cabeça? Meu Deus do céu. É isso mesmo, né?